vamos relaxar um pouco e vamos escutar um pouquinho sobre o futuro, né? Na verdade, o presente, né? Ainda não está disponível na venda, mas eu acho que é parte do presente já. Daqui a pouco a gente vai poder ter acessibilidade a toda essa nova tecnologia em nossa área de endoscopia, né? Vamos falar sobre a inteligência artificial, endoscopia pancreatobiliar, SMA Disclosure. Então, na verdade, durante as últimas décadas, o diagnóstico e a terapêutica em gastroenterologia têm incrementado muito. Apesar disso, a eficiência dos gastroenterologistas a nível mundial varia, né? Por o treinamento, os sistemas de pós-grado, os programas de pós-grado, o acesso à tecnologia, né? E os requerimentos curriculares para endoscopia avançada e para esse tipo de procedimentos, temos muito menos acessibilidade e exposição para esses procedimentos, e também varia de programa a programa, né? Então, na verdade, os treinamentos tradicionais determinam características específicas e objetivos específicos, levando a responsabilidade do diretor do programa, da faculdade associada para avaliar, na verdade, de uma maneira subjetiva, em muitas ocasiões, determinar uma competência subjetiva. Então, hoje em dia, na verdade, os avanços em colangioscopia, por exemplo, e em pancreatoscopia, na verdade, não existe um treinamento formal para esse tipo de procedimentos avançados. E, na verdade, os treinamentos, hoje em dia, são baseados nas recomendações dos expertos. Além disso, não existe um guideline, na verdade, formal para treinamento, e que atualmente está ainda em desenvolvimento, né? Então, além disso, o número de procedimentos requeridos para ter uma competência são, na verdade, dependem das sociedades, como a sociedade americana, a sociedade brasileira, a europeia, e é baseado em recomendações. E também muitas sociedades necessitam reavaliar as estruturas de treinamento em esse tipo de tecnologias avançadas como a endoscopia. Então, o treinamento em endoscopia intervencional não sempre é exaustivo, e muitos trainees ou pessoas que estão em treinamento não têm por exemplo, uma boa performance para adquirir uma hemostase endoscópica, por exemplo, ou uma ressecção endoscópica da mucosa, por exemplo. E até o 13% dos fellows ou residentes tem um treinamento sem supervisão. Então, na verdade, isso que está na literatura e o que a gente está vendo hoje em dia, isso aqui é a literatura 2020. Então, na verdade, temos vários problemas ao nível do mundo, esse trabalho de Ásia, por exemplo, tem uma falta de centros com volumes adequados para qualificar mentores e ter resultados de uma forma mais avançada para os fellows, as pessoas que estão fazendo um treinamento em endoscopia avançada, e as curvas de treinamento, os programas, muitos dos fellows têm que ir para outros lugares onde tem um volume adequado e poder ter um treinamento. Só que esses lugares cada vez são menos, são poucos e tem muitas limitações. Por exemplo, meu amigo Silon veio cá me visitar, mas isso foi uma grande oportunidade, conviver com o Silon aqui no Equador, e compartilhar essa experiência de poder fazer um treinamento em certas áreas avançadas como a endoscopia, né? Além disso, nós temos vários problemas, por exemplo, de interpretação da imagem em colangioscopia hoje em dia, o qual
por exemplo, as classificações propostas, por exemplo, a classificação proposta por nós em 2018, classificação de Mendoza, proposta 2 anos depois, que foi um consenso entre vários expertos, sofrem de um pobre concordância entre os observadores, e o qual afeta a certitude diagnóstica do que a gente está vendo em colonoscopia. Uma coisa muito simples como isso. Temos problemas também que a maioria dos treinamentos, por exemplo, hoje em dia, são baseados em recomendações. Vou dar esse exemplo aqui. A SGE recomenda 250 procedimentos para ter uma proficiência em endoscopia, igualmente a Sociedade Canadiense e a Sociedade Britânica. Então, na verdade, é que esses números são certos, acorde para você falar que o médico que fez 250 casos é suficiente para ele ter uma proficiência em endoscopia, é uma das grandes dúvidas que hoje a gente tem. Então, muitas limitações em endoscopia e coangioscopia é que são operadores dependentes, significa vai depender muito da mão do operador. Também tem a ver a interpretação da imagem, que o Inter-Observer Agreement muitas vezes não concorda, as curvas de aprendizagem, falta de treinamentos ou guidelines formais para treinamento, poucos centros com um volume adequado para treinamento a nível mundial, um custo de treinamento muito elevado e falta de objetivo nas medidas para determinar essa proficiência de nível entre os treinadores e os trainees, né, a nível mundial. Então, o que acontece, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui temos um médico A formado na Inglaterra, um médico B formado no Canadá, um médico C formado nos Estados Unidos, né? É só para trazer à colação a situação que está acontecendo hoje em dia, né? Então, todos obtiveram sua certificação e foram avaliados de maneira subjetiva por um experto, né? Então, na verdade, o que acontece? Que essa certitude diagnóstica entre o médico A, B e C muda. E, na verdade, nessa era da tecnologia, inovação e transformação, né, a pergunta é se o treinamento tradicional é suficiente. E a minha resposta, eu acho que não, né? Mas nós temos que ver o que vai acontecer. Então, nós temos que passar essas limitações de treinamento, por exemplo, né? E o estado ideal é ter um approach coordenado em linha com treinamentos, manejo de sistemas baseados em um programa, centros de treinamento, cursos, melhoras, processos de melhora dos treinamentos, comparação na detecção e nas necessidades na aprendizagem e opções expandidas, né? Esse seria um estado ideal, mas não sempre é ideal, né? E por que a gente tem que usar a inteligência artificial em endoscopia pancreatobiliar, né? Várias questões vêm na cabeça quando a gente fala de inteligência artificial em biliopancreático, né? Primeiro, se a inteligência pode ser uma métrica efetiva para avaliar, por exemplo, o treinamento em ecodoscopia nos programas, né? E não só baseados na parte de visualização e melhorar as curvas de aprendizagem. Nós queremos saber também se a inteligência artificial pode diminuir a diferença entre a impressão visual e a histologia em colangioscopia, por exemplo, né? Ou ter um melhor sítio para tomar a biópsia, por exemplo, ou direcionar melhor o sítio para a biópsia, porque hoje em dia temos uma diferença em torno de 10 a 15% de diferença entre o diagnóstico visual e a histologia, em todos os trabalhos publicados até hoje, né? Queremos saber também se a inteligência artificial pode melhorar as curvas de aprendizado em doenças biliopancreáticas, diminuir o número de procedimentos que nós precisamos para fazer em doenças biliopancreáticas, melhorar o diagnóstico no futuro e também a terapêutica, né? Porém,
de nossos pacientes e também saber se ela vai ter um impacto na mudança do tratamento que a gente vai oferecer aos seus pacientes, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, que eu gostei muito de um trabalho feito em China, onde utilizaram inteligência artificial para treinar só em pâncreas, por endoscopia, né? Utilizando endoscopia linear, então eles botaram os treinos que foram utilizando a inteligência artificial versus aqueles que não foram utilizando inteligência artificial. E o que eles puderam observar é uma diminuição na curva de aprendizado, foi muito mais rápido. Além disso, eles, em menor tempo, eles conseguiram reconhecer todas as estruturas e aprender de uma maneira muito mais rápida. Então, hoje em dia, nós sabemos que a inteligência artificial, sem dúvida, vai mudar a forma como a gente vai aprender, por exemplo, endoscopia, né? Hoje em dia, temos já também a inteligência artificial assistindo a endoscopia, com alta porcentagem de sensibilidade e especificidade de exatitude diagnóstica em geral, para o diagnóstico de adenocarcinoma pancreático ductal. Esse trabalho aqui, publicado há 2 anos atrás, é muito interessante, que, na verdade, vamos ver nos próximos meses, possivelmente já disponível esse tipo de inteligência artificial para nós poder aumentar nossa certidão diagnóstica, que hoje em dia vai depender do operador, e praticamente uma das coisas que vem fazer a inteligência artificial é melhorar esse inter-server agreement, né? Nós sabemos também que esse trabalho, por exemplo, demonstrou que a inteligência artificial é superior aos expertos e os fellows para o diagnóstico de lesões subepiteliares, para diferenciar entre leiomioma e GIST, o qual é super interessante. E esse aqui é um trabalho que nós desenvolvimos no Equador, que foi, que foi a inteligência artificial para o reconhecimento de estruturas anatômicas, com uma acurácia sumamente alta, como vocês podem ver, o Severe Agreement de toda a anatomia que nós temos que avaliar, e que no futuro, na verdade, isso vai ter um impacto importante não só no treinamento dos médicos, sino também vai ter um impacto importante na avaliação, né, de qualidade em endoscopia, do qual nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Esse aqui é um trabalho, posteriormente nós fizemos um trabalho multicêntrico, com Europa, Estados Unidos e Latinoamérica, com expertos e não expertos. Nós incluímos expertos na endoscopia e não expertos. E a inteligência artificial foi superior em todos os casos, tanto expertos como não expertos, e estatisticamente significativo no reconhecimento das estruturas anatômicas. Então, na verdade, a pergunta é, não estão fazendo uma boa endoscopia? Estou me incluindo, né, porque eu fui parte do ratinho do laboratório nesse estudo, o qual é muito interessante, né, porque a inteligência artificial não perdeu nenhuma estrutura anatômica, a diferença dos expertos e não expertos, né. Hoje em dia, vários novas tecnologias estão aparecendo, né? Esses dois trabalhos, um de Harvard e o outro feito na China, Nanjing, utiliza heatmap como inteligência artificial para determinar, na verdade, estruturas estenose da via biliar, se são malignas ou não. E como vocês veem, né, são em tempo real, na verdade, mas é baseado mais em imagem, por exemplo, essa inteligência artificial feita na China, e na verdade em cor, né? Não é baseado na estrutura como tal, o qual dificulta sua aplicabilidade em tempo real para determinar, né, se que vai acontecer com lesões benignas e malignas, né? Esse aqui é um modelo desenvolvido aqui no Equador, o nosso partner, MD Group, que
permitiu determinar, baseado nas características da classificação feita por nós e feita também em Mendoza, poder determinar as lesões malignas daquelas não malignas. A inteligência artificial, um trabalho feito, que foi publicado agora em 2023, comparando expertos e não expertos, foi superior a 25% dos expertos e superior em 50% dos não expertos. Isso significa que nós temos erros diagnósticos em 25%, mesmo sendo expertos. Então, na verdade, a inteligência artificial vem para ajudar a determinar onde que nós temos que tomar nossas biópsias e direcionar isso, né? É um trabalho que nós estamos fazendo agora, o protocolo ártico. Esperamos ter resultados esse ano para ver se a inteligência artificial vai mudar essa diferença entre a impressão visual e a histologia que nós temos. Esse aqui é um caso que foi feito há 2 anos atrás, quando nós estávamos trabalhando, meu amigo Ratislav Kunda, e esse caso era um paciente de um colangiocarcinoma, mas quando a gente foi muito mais adentro a avaliar a via biliar intrahepática, nós conseguimos ver que a inteligência artificial detectou áreas que eram suspeitas. Se vocês veem aqui, só tem não tem neovascularização, só está um pouco mais vermelho nessa área aqui, e a biópsia confirmou a extensão tumoral e mudou a terapêutica nesse paciente, né? Adicionalmente, hoje, essa tecnologia permite para a gente fazer uma segunda opinião em casos que não tenham um diagnóstico estabelecido. Se um paciente é um médico da Colômbia que foi feito sua endoscopia e CPR na Colômbia, eles tomaram biópsia por endoscopia, veio negativo, depois fizeram uma colangioscopia e a biópsia também foi negativa. Baseado nos critérios, eles mandaram para avaliar por inteligência artificial e nós conseguimos confirmar que a lesão era maligna e mandamos o vídeo para eles conseguirem tomar a biópsia exatamente no sítio, confirmando um colangiocarcinoma nesse paciente e, na verdade, possivelmente vai funcionar não só em tempo real, sino também como uma segunda opinião em alguns casos. E, na verdade, o que acontece com a inteligência artificial? O que acontece hoje em dia com a inteligência artificial, o objetivo, na verdade, é diminuir aquelas diferenças entre os expertos e não expertos, né? Tanto no diagnóstico, tanto também melhorar aquelas probabilidades terapêuticas e melhorar a qualidade de o Inter-Observer Agreement entre eles, né? E daqui também nasce também a pergunta, como que a gente pode melhorar, inovar também na educação, né? Hoje em dia podemos oferecer avaliações offline com inteligência artificial assistida para casos para melhorar a impressão visual, por exemplo, utilizando plataformas em linha com scores, né? Com baseado em uma qualificação, né? Uma avaliação quantitativa e não subjetiva, né? Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando, por exemplo, em fazer que aqueles estudos que foram feitos na sua unidade, você pode subir diretamente na plataforma e depois avaliar para os fellows, por exemplo, quando eles estão treinando, poder ter uma boa avaliação de uma maneira objetiva e isso aqui vai ter um impacto importante também na curva de aprendizado nos médicos que estão treinando na endoscopia, por exemplo, né? Além disso, estamos trabalhando em prover sistemas de score, de qualificação, para obter boa qualidade de imagem e fazer do treinamento da econdoscopia de uma maneira assistida, de uma maneira muito mais fácil para o médico não ter que sair de Salvador, por exemplo,
e ir para Equador ou Estados Unidos para fazer um treinamento formal em econdoscopia, porque, na verdade, a inteligência artificial vai permitir que esses médicos consigam fazer um treinamento em econdoscopia, né? Por quê? Porque tem uma guia 3D associado à qualidade de imagem que vai falando para você se, por exemplo, essa sua vesícula, a imagem da sua vesícula é incorreta, é mais ou menos a qualidade média, ou é uma qualidade perfeita, como você está vendo aqui. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir não só treinar, sino também avaliar no futuro, de uma maneira objetiva, os médicos, né? Hoje em dia, também estamos utilizando imagens, telas holográficas associados à inteligência artificial, né? E é parte do futuro, né? Porque vamos a poder treinar à distância sem precisar estar do lado de vocês e de maneira remota. Os resultados obtidos até agora aqui em Equador, a qualidade foi melhorando com o tempo. Hoje em dia temos uma qualidade em 2K, e realmente é muito melhor que os monitores, e a sensação de ter uma sala realmente gigantesca, mesmo que a sala seja pequenininha, como aquelas salas de endoscopia que nós temos hoje em dia, né? E a interconectividade, né, com os sistemas eletrônicos que vocês estão vendo aqui. Então, nós podemos trabalhar com essas telas holográficas e ver a qualidade de imagem que nós podemos ter. Esse foi um dos primeiros casos ao vivo que nós fizemos no nosso curso. E esses monitores que vocês veem aqui são monitores holográficos, não são reais, mas a imagem, a qualidade de imagem é muito boa. Vamos já ter simuladores que vão, com inteligência artificial, ajudar a melhorar a terapêutica que nós podemos fazer com reconstruções 3D e guiados por inteligência artificial, diminuindo, sem dúvida, primeiro, facilitando a terapêutica para os médicos menos espertos e, segundo, diminuindo o risco de complicações. Esse é meu resumo e minha mensagem para casa. A inteligência artificial pode ser usada de maneira objetiva para avaliar a competência dos endoscopistas hoje em dia, e possivelmente vai ter que ser aceita de uma maneira mais adequada pelas sociedades a nível do mundo. Acho que vai melhorar muito a qualidade dos médicos, do treinamento dos médicos, pode incrementar a exactitude, a acurácia dos estudantes em treinamento e reduzir os problemas entre os observadores. Pode prover score objetivo e uma melhora na qualidade de imagem durante os procedimentos, guiar e remarcar a importância dos procedimentos, os landmarks durante os procedimentos ao vivo, e a realidade mixta vai com expertos internacionais assistindo durante procedimentos ao vivo, em vivo, sem ter que atravessar as fronteiras ou pegar um avião para estar aí. Nós queremos convidar para o curso esse ano, vai ser em maio 3 ou 5, o Equador está muito tranquilo, graças a Deus, agora, e esperamos contar com vocês, e se não, um curso online que vai ser em agosto de 2024. Muito obrigado.